Olá, Tiago. Bom dia. Nós estamos aqui para conversar com o Tiago Ferreira, que é um aluno da UFMG, aluno de regência da Escola de Música da UFMG. O Tiago está com a gente lá na UFMG há 6 anos, né, Tiago? Isso. 6 anos, ele está fazendo o curso, então ele já está próximo da formatura de regência, então é uma pessoa que pode contar para vocês bastante sobre o percurso do estudo da regência na UFMG. Mas, na verdade, a gente convidou o Tiago aqui para conversar com a gente hoje sobre o vestibular e sobre o processo do vestibular, né, Tiago? Isso. Queria que você começasse contando um pouquinho para a gente como é que você se preparou para o vestibular, como é que foi esse processo de preparação, contasse um pouquinho do seu percurso, o que que você fez antes, né, quais estudos você fez antes, e especificamente o vestibular, como é que você se preparou para ele. Tá bom. Primeiro, bom dia, professora. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem com vocês? Olha, é, eu comecei a estudar música com 6 anos de idade. Então, eu considero que o percurso começa aí, porque hoje eu identifico até hoje muitas coisas que eu aprendi ainda na infância, na adolescência, né? Comecei a estudar música numa igreja que eu frequentava, um, com um professor que a gente tinha lá, né? E com 13 anos eu já tinha formado uma orquestra na igreja. Eu Olha, mesmo escrevia os arranjos, eu não tinha nem programa de computador para escrever. Eu desenhava a pauta numa folha em branco, escrevia os arranjos à mão e distribuía e ensaiava com 13 anos. que Só legal. que eu ainda queria ser jornalista, eu não sabia que existiam músicos profissionais, sabe? Eu não sabia nessa idade. Então, para mim, música era uma coisa da igreja ali, que eu ia fazer ali, e eu pensava muito no jornalismo, eu gostava de escrever e essas coisas. Aí, com 7 anos, eu ainda tinha orquestra lá na igreja. Eu fui estudar no Palácio das Artes, fazer flauta lá com o Alexandre, que é da Filarmônica hoje, né? Foi, inclusive, minha primeira semana foi a estreia da Filarmônica. Então, eu vi ali o coro do OSESP chegando, eu vi aquilo tudo acontecendo, e eu nunca tinha visto isso. Então, assim, Olha que legal. eu falei, que interessantíssimo. Foi nesse dia que eu descobri, inclusive, que tem um diretor de televisão com uma partitura falando que câmera que vai filmar, em que momento, e eu achei aquilo interessantíssimo. Uhum. Então foi meio que uma descoberta do mundo profissional da música que eu não tinha antes, né? Aham. Apesar de hoje eu reconhecer que eu já era músico há muito tempo, né? Mas eu não sabia que existia esse mundo profissional. Então ali com 17 anos, já faltando um ano para o meu vestibular, né? Uhum. Eu descobri que existia essa possibilidade de ser músico profissional e tal. Então, eu fiquei um ano ali no Cefar, né, no Palácio das Artes, e terminado esse um ano eu fazia flauta transversal, e eu fui fazer o vestibular de flauta transversal lá na UFOP, na Federal de Uhum. Ouro Preto. Eu estudei lá, me formei lá, tive vários professores de flauta, professores excelentes. Uhum. Só que assim, eu sempre, até com o Alexandre lá em 2017, quando eu tinha 17 anos, ele me falava assim: você tem um perfil de regente. Olha que Eu não interessante. sei o que ele queria dizer com isso, mas talvez já seja, inclusive, essa visão do grupo todo, né, que eu já tinha desde a adolescência, né, que eu Com não fazia certeza. ideia que eu tinha essa visão, que eu queria saber o que os outros instrumentos estavam fazendo. Minha mãe, quando eu era mais novo, ficava assim: canta uma parte só, menino, para de cantar. Eu começava o trombone, depois era a flauta, depois era o violino, né? Então eu considero que eu já tinha esse perfil, assim, eu gosto muito de todos os instrumentos. Tanto que, né, minha vida inteira eu comecei a estudar clarineta, trompete. Clarineta eu fiquei mais tempo, mas estudei um pouco de Aham. trompete, um pouco de trombone, e aí depois flauta transversal, piano. Então eu fui mudando muito de instrumento, né? O que aí eu considero assim, foi ruim por uma parte que eu considero que eu não sou um pianista hoje, né? Uhum. Eu não sou um clarinetista, eu não sou, né? Eu, Uhum. eu, Uhum. eu entendia até então que era ruim, mas hoje eu entendo que eu tenho experiência em diversos instrumentos, né? Hoje eu consigo escrever os arranjos para eles, entendendo esse trecho é mais difícil, né? Eu me Uhum. arrependo, inclusive, de não ter estudado outros, né? Cordas, eu Uau. deveria ter me aventurado mais. Mas então, depois de formado na UFOP, em flauta, aí eu já tinha essa vontade, eu já estava trabalhando como regente, eu fui convidado para a região coral, né, no final do meu curso de flauta, e aí eu já estava trabalhando como regente, então eu sentia a necessidade de aprender, de estudar, de entender como funcionava, né, certinho, Uhum. e mais profundo nisso. E aí eu
falei, eu vou fazer o vestibular do UFMG, sempre ouvi falar muito bem do curso, né? Eu não conhecia ninguém formado lá, nem professores, eu não conhecia absolutamente nada da Ó, UFMG. Mas eu sempre ouvi falar muito bem, né, assim, aham. do curso. E aí eu resolvi prestar o vestibular, então já era o mesmo processo, o Enem, né? Eu confesso que para o Enem eu não estudei muito, porque eu já tinha feito uma graduação, eu estava já na vibe de estudar música, né? Eu não estava Claro. mais para pegar química e física, Aham. mas eu fiz, deu certo, né? Eu consegui ir para a Aham. segunda etapa. E aí, quando chegou na segunda etapa, aí foi a percepção, a regência mesmo, né? E as Temos provas. duas provas, né? Conta um pouquinho Isso, para eles, né? Tem uma prova que é de teoria de percepção, né? E depois tem uma prova específica de regência, né? Como é que exato. você se preparou para cada uma delas? Claro que você já tinha uma vivência grande, né? Mas como é que foi esse preparo? É, a prova, a percepção, Uhum. assim como como o primeiro vestibular meu, eu já tinha muita facilidade por estar envolvido com música desde muito cedo, né? Uhum. Então, tinha alguns pontos fracos ali, que era a história da música, né? Que Uhum. foram pontos que eu trabalhei menos, né? Tá. Mas a percepção em si, ditado, essas questões, harmonia, essas questões, eu já Uhum. tinha bem resolvidas. Então, a prova de percepção foi extremamente tranquila, assim. Quando terminaram os áudios, eu já tinha terminado a prova toda. Aí Tá. eu aguardei só para trazer a prova. Mas uma coisa importantíssima que eu estava pensando nisso quando você me convidou, Aham. a tranquilidade. A tranquilidade de fazer a prova é muito importante. Uhum. E a minha tranquilidade minha esposa brinca que é assustadora. Eu tirei carteira de motorista há pouco tempo. Quem Aham. estava nervosa era ela assistindo. Que Eu ótimo. fazendo a prova, conversando com o instrutor, porque eu penso sempre assim, gente, é só uma prova. Não é o único caminho da vida, não é a única alternativa. Se não for isso, a gente vai fazer outras coisas. Existem milhões de possibilidades, né? E Claro às que é uma vezes não decisão precisa. importante, né? Mas se Às vezes Oi? não precisa ser na primeira vez, né, também. Se a pessoa, né, Exatamente. tem a hora certa também, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, existe o preparo anterior, eu acho que tem que tomar cuidado com isso, tem que se preparar, né? Eu estou dando pré-vestibular para uma aluna agora que ela vai fazer o ano que vem. Eu gostei disso, porque Tá, ela tem um ano para se preparar com percepção, né? com Então, é um certeza. tempo interessante. Agora, esse preparo prévio é importante, mas a prova é hoje. Não tem por que se desesperar mais, não tem por que preocupar tanto. Vamos fazer ver como é que é, né? Uhum. Existem as provas aí disponíveis no site, né, da Copev, as provas anteriores. Era interessante baixar para ver como que são essas provas, né, saber como que está o seu conhecimento em relação àquilo. Mas Bem aí para legal. mim foi tranquilo essa etapa, tá? Eu estava um pouco mais preocupado com a etapa da regência porque eu não tinha experiência assim, né, de fazer. Nunca fiz uma aula de regência antes da UFMG, então era uma coisa E um como pouco você mais. se preparou sem ter feito aula? Conta pra gente, como é que foi? Então, aí eu peguei o edital lá, vi a música, e aí eu fui entendendo as entradas dos instrumentos, né, entendendo a música, Aham. procurei deixar o meu gesto o mais claro possível, mostrando os instrumentos, as entradas, as dinâmicas, né? Uhum. Eu, eu não me lembro exatamente, eu tenho até curiosidade de ver o vídeo, né, Aham. que é gravado da minha prova, para saber como foi, mas assim, Aham. eu consegui entrar, né? Mas eu não tenho Uhum. hoje a sensação de se era perfeito. Eu lembro que eu vejo que hoje eu mudei muitas coisas de conceito, assim, de hoje eu não marcaria o tempo todo, mas para a entrada foi bom, entende? Uhum. Porque foi assim, estava claro que eu entendia a música, o compasso, as entradas, as dinâmicas, né? Então, assim, reger, de regência eu aprendi no curso, né? Então vamos só Isso foi o esclarecer suficiente. para Eu eles. lembro que também tinha uma. Desculpa te cortar. Vamos só esclarecer para o pessoal que então isso é uma Não, das partes da prova da. Você está ouvindo? Tá ouvindo? sim, estou ouvindo. Então, só Tô para ouvindo. esclarecer para o pessoal que essa é uma das questões da prova de regência, né? Que é a parte que você prepara um Exatamente. trecho de regência de uma obra orquestral e que você rege um pianista. Tem um pianista ali na hora da prova, né? E você está regendo esse Isso. pianista. Mas Isso foi uma coisa. tem Isso, outras etapas desculpa, nessa isso foi prova. algo que eu estranhei um pouquinho.
Aham, Sim. O fato do pianista eu estranhei um pouco, Yara, aham, porque em casa eu estudei muito com gravação, né? E eu uhum, procurei reger depois sem a gravação de memória para saber se eu tava, se eu tinha, uhum, se eu lembrava exatamente o que acontecia na música. Mas o fato de eu nunca tinha regido um piano, isso foi uma coisa que na hora da prova me deixou uhum, um pouco instável, uhum, porque é muito diferente, né? O tempo de ressonância, os uhum, crescendos que às vezes as cordas conseguem fazer uhum. crescendo ao longo da nota, o piano não faz. Então, Claro. isso me deixou um pouco instável na hora da prova, mas não me atrapalhou assim, o suficiente para. Né? Mas eu Aham, achei estranho. Eu acho uhum, que seria interessante você, pelo menos, ouvir um piano tocando a mesma música, se for possível, sabe? Para ver aham, como que entendi. soa, para entender que é Aham, um pouco diferente. Isso é importante. Qual que isso. era você ia falar depois sobre as outras etapas? Não, das outras perguntas, né, que compõem a prova, né? Tem também uma leitura ao piano, né, de um coral de bar, não é Sim. isso? Não sei se hoje ainda é um coral de bar, mas imagino que na sua época era, não era? Não, não é. Eu não tenho certeza. Eu acredito que não. Na minha Não? época não teve coral de bar. Teve aquela leitura que eu preciso tocar uma voz e cantar outra, né? Aham. Aí é uma coisa engraçada. Eu tinha no edital já, né? Não sei se ainda vem assim. Vinha no edital quais são as 10, eram 10 que eu tinha que estudar e eles iam sortear uma na hora. Eu peguei a edição errada do livro, então preste muita atenção nisso. Então eu estudei 10 diferentes. Aí, na prova, num dia antes, na prova de percepção, eu Aham. percebi, conversando com os colegas lá, eu percebi que eu estava com a edição errada, e aí, de um dia para o outro, eu estudei as outras 10, assim, né, e consegui, mas foi mais um negócio assim, ah, meu Deus do céu, não vai dar tempo, né, foi mais correria, né. Então, É, preste bem atenção na edição, confira, converse com os colegas, se tiver alguma coisa errada, se você é, conhecer alguém que vai fazer, né, às vezes, uma informação trocada assim, ajuda muito, né. com certeza, imagino, imagino ali na hora, né? Ainda é Sim. assim a prova, ainda eles recebem antes, podem estudar, preparar e é sorteado na hora da prova, né? Excelente. Aham. Continua sendo assim. E também hoje nós temos uma parte da prova, não sei se na sua época tinha, que é uma prova que você vai tocar uma peça livre escolha no seu instrumento, né? Para a Tinha. gente Aham. um instrumento que você esteja à vontade, que você já conhece, ou se você é Exato. cantor, você pode cantar também. Como é que Excelente. foi Aham. isso? Você teve isso na sua prova também? Tive sim, eu não lembrava, mas tive sim. Isso foi mais tranquilo porque eu tinha acabado de formar em flauta, né? Aham, Então foi assim, ali era a minha área, eu estava até mais tranquilo do que tocar o piano, né? Porque eu claro. tinha terminado o curso há pouco tempo. Uhum, Foi uma parte mais tranquila, mas isso é interessante também de uhum, saber se preparar, né? Para É interessante pensar como que isso às vezes o candidato, enquanto candidato, você aham, fica assim, por que que a banca quer me ver tocando se eu vou reger, né? aham. Mas o instrumento é a nossa forma de expressar a música, né? Ou canta, né? Então, para saber o quanto a gente entende de música, o quanto aquilo fez parte da sua vida ao longo do tempo, né? Com Então, certeza. realmente são etapas muito importantes. Todas as etapas da prova são muito importantes. A gente consegue conhecer bem o candidato, né? A musicalidade, a experiência anterior dele, né? É, Dessa maneira, já que a regência normalmente é uma coisa mais recente, mais nova para as pessoas, né? Então é, você conhece um pouquinho do candidato, do que ele já traz de experiência, né? Eu acho muito legal sim. isso na nossa prova. Deixa eu te perguntar uma coisa. É. Você estava falando que você não tinha ouvido falar muito de professores da UFMG, etc. Mas como é que explica um pouquinho mais para o pessoal, assim, como é que você saiu dessa flauta e escolheu regência, né? E você já se via regendo? Você tinha já planos de querer montar uma orquestra ou de montar um coro? Como é que era isso? Como é que foi isso? E por que que você escolheu a UFMG? Né? Ah, Temos ok. outras universidades também que têm cursos de regência, Sim, né? sim. Bom, quanto a escolher regência, é aquilo que eu vinha falando. Eu regia desde muito cedo. Então, Uhum, por mais que isso era feito de uma forma muito empírica, isso uhum, fazia parte da minha vida desde a adolescência. Então, assim, até os professores reconheciam que era algo que era da minha área, né? uhum, Na própria UFOP, enquanto eu estudava flauta, eu tinha professores que falavam assim, ah, eu acho que você gosta de regência e tal, né? Então, eu comecei a desenvolver ao longo desse curso uma vontade de reger,
comecei a trabalhar com regência, então foi por aí. Eu não conhecia pessoalmente os professores de regência do FMG, mas eu sempre ouvi falar muito bem da própria Faculdade de Música, né? Eu conheci colegas que saíram eu tive colegas no Cefar e que estudaram lá e foram para o FMG fazer bacharelado em instrumento, né? Eu só não conhecia ninguém da regência, mas de instrumento eu conhecia diversas pessoas, né? Eu já fiz cursos com professores, né? O professor Ângelo de percepção já tinha me dado um curso num projeto de bandas, então era algo, a percepção sempre foi algo que me encantou muito, então eu conheci um pouco, assim, você conhece um pouquinho ali e fala, olha, esse professor dá aula nessa escola, deve ser interessante, né? Legal. Mas assim, eu não conhecia muitos, os de regência eu não conhecia, eu não conhecia diversos professores, eu ouvia falar de longe, né? O Arnon, o William Lana, eu ouvia falar, assim, mas eu não conhecia ninguém de conversar, nunca tinha conversado antes. Mas o que eu chegava para mim é um dos maiores cursos do Brasil, sabe? A UFMG é uma das melhores universidades do Brasil. E a música era um curso muito conceituado, muito bem conceituado, né? Então, isso me fez... eu só prestei para a UFMG, para a regência. Então, eu não tentei outros, mas assim, eu vou fazer ali, se eu não conseguir, eu vejo de novo, ou faço outra coisa. Mas eu só prestei para o UFMG, eu não saí tentando muito, não. E também, pelo fato de ser próximo da minha casa, eu acho que isso facilita um pouco, né? Eu moro em Itabirito, pertinho aqui de Belo Horizonte, isso facilita bastante, porque se eu tivesse que mudar, né, eu já tenho família e tal, se eu tivesse que mudar para outra cidade, seria mais complicado. Com certeza. E conta um pouquinho do curso para o pessoal. Como é que foi o curso? Você que já está no final do percurso aí, quase formando. Ó, é espetacular, né? Para quem gosta de regência como eu, né? É espetacular. A gente começa com aulas de fundamento de regência, né? No primeiro ano. Então, a gente estuda como que se prepara uma partitura, como que são os gestos básicos, né? Então, a gente fica um ano fazendo esse preparo já dentro do curso, para no segundo ano a gente começar a trabalhar com regência coral. E aí eu já trabalhava com regência coral, mas eu não conhecia muita coisa. Então, assim, eu não conhecia os músicas de outros períodos. Então, eu não conhecia música renascentista, né? Por exemplo, né? Não tinha... Enfim, eu me aprofundei muito nesse conhecimento de música coral, que para mim era um pouco mais distante, né? E a música orquestral eu já tinha mais contato. Então, terminado o curso, o período de regência coral, são 2 anos, aí vieram os 2 anos de regência orquestral. Eu já tinha um pouco mais de contato, conhecia peças e tal. Mas você cria, inclusive, a possibilidade, porque durante o curso eu fui regente de um coral no Palácio das Artes, do Coral Infanto Juvenil. Então, você cria, inclusive, a possibilidade de conhecer áreas e poder trabalhar nessas áreas que você não conhecia antes, né? Então, isso também porque muita gente até questiona, mas por que não é só orquestra ou é só coral? Mas, assim, é uma graduação ainda, né? Não é um curso de pós-graduação, especialização. Então, acredito que conhecer essas possibilidades é muito importante, né? E estar dentro da universidade ali é um ambiente muito rico, né? Tem o pessoal da música popular, eu vejo o pessoal tratando de gravação e quem tiver a oportunidade de trabalhar... Eu tenho colegas aqui na regência que trabalham com gravação, né? Gravação de orquestra, gravação de grupos. Então, o próprio mercado, ele é muito amplo, né? Então, eu não preciso ser necessariamente um regente de coro, necessariamente um regente de orquestra, né? Eu consigo ser arranjador, eu consigo montar outros grupos experimentais, né? Com outras formações, né? Então, e as bandas também, né? Bandas, com certeza. Eu toquei em bandas, não contei essa parte, né? Toquei em banda a vida inteira, né? Então, assim, isso é muito... Tem banda no UFMG, eu toquei na banda sinfônica, aí, antes de entrar no curso, eu esqueci disso. Olha que legal. Eu toquei na banda sinfônica, eu ainda era aluno do UFOP, e eu ia para o UFMG só tocar na banda sinfônica. Soa maravilhosamente bem. É muito bonito, porque eu não estou acostumado assim, com esse nível de detalhamento, né? Na banda, que eu tocava em banda amadora, né? Então é um pouco diferente. Mas assim, olha, pianíssimo, assim. Eu toquei um hino nacional impecável, né? Eu toquei quadros para uma exposição do Mussorgsky.
Mussorgsky. Então, assim, dificílimo, né? Eu toquei eu fiz naipe com músico da Filarmônica, então, assim, a experiência foi impressionante, né? Tirando que aí você tem contato também com os professores de instrumento, de canto, os colegas, o ambiente é riquíssimo, né? E a E agora, experiência também, né, Tiago, que a UFMG oferece, que eu acho uma grande vantagem da UFMG para as outras universidades, é que assim, você tem o núcleo de música coral, onde os alunos de regência podem reger, ter experiência regendo, tem uma exatamente, orquestra, desde o primeiro ano de regência orquestral, vocês têm uma orquestra laboratório, né? Conta um toda pouquinho para semana. eles. Exatamente, conta para eles como é isso. Isso é maravilhoso, porque uma das grandes angústias como regente é você não ter o instrumento em casa, sabe? Eu É. sinto assim, porque como flautista eu pegava minha flauta todos os dias e experimentando, olha, isso não funciona, deixa eu trocar isso, deixa eu fazer, deixa eu soprar mais, deixa eu soprar menos. Você experimenta, ouve o som, testa, muda e faz de acordo com o que você quer, né? Uhum. Com a regência, assim, o estudo prévio ele é a parte funda do iceberg, sabe? A parte que você está com o instrumento é só a pontinha, né? Que eu considero o instrumento, seja o coral, a banda, a orquestra, né? Claro. E a universidade proporcionar um instrumento para nós, né? Que seria o coral, a orquestra, Uhum. é importantíssimo, porque essa experiência de estar com o grupo e ouvir exatamente o que seu gesto está causando, né? E até, inclusive, ver as questões de como é que é lidar com essas questões de ensaio propriamente dito, o tempo de ensaio, a organização do ensaio, né? Porque isso você não consegue prever muito, estudar em casa, não. Eu acho que é na prática mesmo, né? Então, ter a orquestra e ter o coral realmente é fundamental e é maravilhoso poder ter essa oportunidade ali na universidade. É muito bom. Isso aí. Estou com saudade da orquestra, inclusive, Pois é, nós todos, né, com essa que a gente pandemia. está em aula online aqui, mas eu estou com saudade dos ensaios. Com essa pandemia tá difícil, né? Mas É, daqui a pouco a gente volta, com certeza. com certeza. Tiago, tem mais alguma coisa que você queria completar? Olha, não que eu me lembre, não que eu me lembre. Espero, olha, Tá quem bom. tiver aí, indo fazer vestibular, fique tranquilo. Espero E, vê-los todos no ano que vem. Ou na exatamente. próxima, né, no próximo semestre. Fiquem tranquilos, a calma é muito importante e façam uma prova tranquila, uma boa prova. Se não passar, olha, avalie o que precisa mudar, o que precisa aprender, tá? Porque é isso. É assim, a vida de músico não para nunca, é só uma etapa, né? O vestibular é só uma etapa e é isso aí, eu acho que é isso aí. Então tá joia. Muito obrigado, Tiago, por compartilhar aqui sua experiência com a gente, todo o seu processo Obrigado de pelo convite. estudo. Eu queria deixar para vocês o aviso, então, que as nossas inscrições do vestibular da Escola de Música da UFMG vão até o dia 17 de março, agora de 2021. Estão todos convidadíssimos a participar e se juntar a nós aqui na nossa escola. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, até mais.